Ministro Rogério Schietti, Vossa Excelência é relator do HC 937-760. Não sou eu, não. Com sustentação oral. Estava com sustentação oral, com destaque. Doutor Emerson. Talvez tenha sido isso. Doutor Emerson, como vai? Tudo bem? Bom dia, Excelência. Podemos dispensar a leitura do relatório? Por favor. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta sexta turma, ministro Sebastião, demais ministros da Corte, gostaria de iniciar minha fala cumprimentando todos os ministros que compõem a sexta turma, na presença do excelentíssimo ministro relator deste habeas corpus, ministro Rogério Schietti, em nome de quem gostaria de cumprimentar todos os demais e de render uma especial homenagem à sua excelência, ministro, pela lianeza e pela educação com que Vossa Excelência sempre recebe os advogados no seu gabinete e estendendo a todos os demais membros da sexta turma, que é uma marca desse colegiado. Também gostaria de cumprimentar o eminente membro do Ministério Público Federal aqui presente na data de hoje. Gostaria de cumprimentá-lo, inclusive, em nome da eminente subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, que exarou parecer nos autos deste habeas corpus. Eu gostaria de sublinhar um parecer favorável à concessão da ordem que é postulada na inicial, e inclusive porque esse parecer é extremamente importante para o deslinde da controvérsia que é tratada no presente habeas corpus. Também gostaria de cumprimentar os demais colegas advogados que se fazem presentes na data de hoje, sustentarão da bancada de defesa, também os servidores desta casa. Ao que feito essas breves considerações, senhores ministros, eu passo ao exame da controvérsia. Inicio dizendo que tratam os presentes autos de habeas corpus impetrado em favor do paciente André Luiz Pérez de Araújo, contra acordo do Tribunal de Justiça do Tribunal do Rio de Janeiro, que, denegando a ordem de habeas corpus lá impetrada, excelências, manteve a prisão preventiva ilegalmente decretada pelo juízo da primeira vara criminal especializada da comarca do Rio de Janeiro, que se fundou, fundou o perículo libertar da medida que é objeto da presente impetração, na garantia da ordem pública e tem como perículo, como fumus comicio delicti, a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de participação em organização criminosa. E é muito importante, eminente ministro Og, fazer um breve cotejo do procedimento até chegarmos ao ato da prisão, que é o objeto da presente impetração, para esclarecer alguns pontos que são fundamentais à presente impetração. E digo, uma investigação que se inicia no primeiro grau para apurar crimes de tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro e de participação em organização criminosa, mas notadamente crimes de lavagem de dinheiro e de participação nessa suposta organização criminosa, que tem a sua fase ostensiva deflagrada no ano de 2021, mais precisamente no mês de junho de 2021, onde uma operação policial cumpre uma série de mandados que foram judicialmente autorizados pelo juízo ora impetrado. Dentre esses mandados, eminente ministro Sebastião, foi cumprida o mandado de prisão temporária do paciente, o senhor André Luiz Pérez de Araújo, e vários outros investigados naquela ocasião. A prisão do paciente se exauriu naquela ocasião pelo decurso do tempo. A prisão temporária do paciente, portanto, se encerra pelo decurso do tempo e não há pedido, seja da autoridade policial, seja do Ministério Público Fluminense, de decretação de nenhuma medida cautelar diversa da prisão e muito menos de prisão preventiva. A investigação percorre o seu interregno, seu curso natural, sem a notícia de nenhum embaraço, e no ano de 2024, com seu encerramento, o Ministério Público Fluminense oferece denúncia perante o juiz originariamente impetrado e, dentre outras medidas que postula também no bojo da denúncia oferecida, da pretensão acusatória oferecida em primeiro grau, requer também a prisão preventiva de vários dos investigados que são, vários dos denunciados que são mencionados na denúncia. O juízo da primeira vara especializada da comarca do Rio de Janeiro acata, não só recebendo a denúncia, todas as medidas que foram postuladas e, sobretudo, decreta a prisão preventiva de 26 denunciados. Senhores ministros, e aqui o que se discute efetivamente é essa prisão preventiva. E o primeiro aspecto que a defesa gostaria de trazer à colação hoje, ao exame desta corte, diz respeito especificamente a um dos requisitos que é fundamentais à manutenção da prisão preventiva, não só a imposição, mas sobretudo a manutenção, que é o requisito da contemporaneidade. A denúncia que foi oferecida contra o paciente, excelências, ela delimita a participação dele, delimita a cota da imputação a ele operada no seguinte ponto.
crime de lavagem de dinheiro decorrente do recebimento na conta de sua empresa de 4 depósitos no ano de 2019, sendo que o último depósito decorre de outubro de 2019, e de participação em organização criminosa. Muito embora a gente possamos falar desse espaçado tempo entre o fato que é especificamente apontado e delimitado na denúncia contra o paciente, é certo. Na linha de precedentes, inclusive, foi citado por Sua Excelência o ministro relator na decisão que nega a liminar postulada neste habeas corpus, é certo que a participação em organização criminosa é um crime permanente. Mas, no entanto, eu gostaria de frisar isso, o próprio acórdão impetrado, senhores ministros, delimita, no recorte temporal dos fatos que são objeto da denúncia, delimita a consumação de todos os fatos que são tratados nessa peça incoativa como tendo ocorrido entre o ano de 2017 e junho de 2021. E junho de 2021 é exatamente o momento em que foi deflagrada a fase ostensiva dessa operação e foram expedidos e cumpridos todos os mandados de prisão temporários decretados naquela ocasião. Portanto, senhores ministros, é sobremodo importante destacar, e aqui como faz, não só o acórdão impetrado, mas também a PGR. A própria PGR fala que os crimes, notadamente o crime de participação em organização criminosa, se consuma até junho de 2021. E, portanto, entre o marco final, vamos dizer assim, da consumação desse delito e o momento em que é decretada essa prisão preventiva, a prisão preventiva que é impugnada neste habeas corpus, ou seja, em julho de 2024, nós temos um intervalo de 3 anos sem que nenhum fato novo ou recente justifique a necessária urgência dessa prisão preventiva. Mas se isso não é suficiente, eminente ministro Otávio, também é um outro aspecto que é extremamente relevante. A forma como esta própria Corte tem tratado, sobre um outro aspecto, a contemporaneidade necessária, intrínseca à prisão preventiva. E aqui a gente temos, no presente julgamento, ministros, temos um caso em que uma prisão cautelar já havia sido decretada, em que, naquela mesma ocasião, não houve nenhuma manifestação ou demonstração de interesse por parte das autoridades encarregadas da persecução, e digo aqui a polícia, a autoridade policial e o Ministério Público do Rio de Janeiro, em converter essa prisão temporária em prisão preventiva. Tanto assim o foi que o próprio juízo de primeiro grau, mesmo com o decurso do prazo sendo um caso de liberdade automática, expede um alvará de soltura exatamente porque não há nem pedido de medida cautelar diversa da prisão, nem pedido de conversão em prisão preventiva. E após o restabelecimento da liberdade do paciente naquela ocasião, nenhum fato novo, e isso ressalta a doutora Raquel Dodge em seu parecer, nenhum fato novo é noticiado nos autos ou é pelo menos declinado na decisão que decreta, que impõe a prisão preventiva, apto a justificar, 3 anos após, a prisão preventiva que é objeto da presente impetração. E nesse aspecto, eu gostaria, inclusive, de citar um precedente da lavra do excelentíssimo ministro Rogério Schetti, relator deste feito, julgado, inclusive, extremamente recente, julgado por esta 6ª turma, no HC 913-906 do Rio Grande do Sul, que Sua Excelência diz, abro aspas, as circunstâncias mencionadas no acórdão impugnado já eram de conhecimento do magistrado de Porto Alegre, na oportunidade em que ordenou a expedição do alvará de soltura. Não foram apontados fatores contemporâneos que dessem ensejo ao novo cárcere provisório do réu em desatenção aos ditames dos artigos 312, parágrafo 2º e 315, parágrafo 1º do CPP. E mais importante, a propósito, depreende-se que o ora paciente esteve mais de 5 meses em liberdade. Contudo, não foram invocados pela Corte Estadual elementos posteriores à sua soltura para contextualizar em dados concretos e contemporâneos o periculum libertatis da medida. Neste caso, excelências, nós temos um interregno de 5 meses entre o restabelecimento da soltura e uma nova prisão cautelar que foi decretada. O caso que é vertido na presente impetração, senhores ministros, retrata um intervalo de 3 meses entre o restabelecimento de uma primeira liberdade decorrente de uma primeira prisão cautelar que foi decretada e a nova imposição de uma prisão preventiva, sem que, repito, a decisão que decreta a prisão preventiva tenha trazido, tenha indicado, tenha sequer suposto a presença de qualquer fato novo posterior ao restabelecimento desta prisão que justificasse a imposição de uma nova medida cautelar. E digo mais, os fundamentos, tal como disse Sua Excelência, ministro Rogério Schetti, no julgado que acabei de citar, os fundamentos que embalam, que animam a decretação da presente prisão preventiva, já se faziam presentes, são os mesmos que já estavam presentes no momento em que o paciente foi posto em liberdade. Portanto, não se trata de um fato novo, não se trata de uma circunstância processual nova, de modo que carece declaradamente a presente prisão preventiva de contemporaneidade.
E passando adiante, senhores ministros, um outro aspecto que eu gostaria de trazer, e também na esteira do que bem pontuou o parecer da PGR lançado nestes autos, nós temos a fundamentação da prisão preventiva, o perículo de batata da medida questionada no presente habeas corpus, se funda no risco para a garantia da ordem pública. E há uma afirmação, ainda que meramente retórica, da gravidade concreta dos delitos que são objeto de apuração no primeiro grau, como fundamento da imposição dessa medida. No entanto, uma breve leitura no ato fustigado nos permite concluir que, na verdade, uma decisão que eu gostaria, inclusive, de sublinhar, tem pouco mais de uma lauda para decretar a prisão preventiva de 26 denunciados, não declina nenhum fundamento concreto que justifique a prisão preventiva do paciente. Em verdade, a prisão ela se baseia, como destaca a doutora Raquel Dodge em seu parecer, se baseia especificamente no número de investigados ou hoje denunciados, numa suposta complexidade desta organização criminosa e na gravidade, obviamente, em abstrato dos crimes que são objeto de apuração no primeiro grau. Nenhum fundamento concreto, nenhum elemento demonstrável e empiricamente extraível dos autos consta da decisão. Na verdade, como tive, inclusive, em audiência, a ocasião de dizer ao ministro Schietti, a decisão sequer cita o nome do paciente André Luiz Pérez de Araújo no ato, no iter justificatório da decisão que é combatida no presente habeas corpus, ministros, de modo que a decisão padece de um grave defeito de motivação no que diz respeito à imposição, porque ela é calcada em algumas suposições e argumentos genéricos que não se entrelaçam com as condições ou as circunstâncias que poderiam justificar, eventualmente, a prisão preventiva do paciente. Portanto, nós temos aqui, senhores ministros, um defeito muito claro, muito evidente de contemporaneidade e de motivação. E tudo isso a indicar, excelências, em contraponto ao que exige a legislação, principalmente a legislação atualmente em vigor do Código Penal, sobretudo diante da entrada em vigor do pacote anticrime, se trata de, à guisa de elementos contemporâneos e de fatos concretos, temos aqui uma prisão que foi decretada como um mero ato automático do recebimento da denúncia, de uma denúncia que foi oferecida em primeiro grau. Portanto, ainda que assim possa ser estabelecido, não há, de novo, repito, fundamentos que autorizem a segregação cautelar do paciente. E ainda sobre o aspecto da garantia da ordem pública, conquanto, eminente ministro Saldanha, conquanto seja muito evidente a falta de contemporaneidade de vício de motivação, os dados da realidade, os elementos que são aportados pelos impetrantes no presente habeas corpus, demonstram que a garantia da ordem pública, sobretudo no sentido de possibilidade de reiteração delitiva, não existe. Esse receio, a rigor, embora isso não tenha sido devidamente abordado na decisão impetrada, ele simplesmente não existe, porque, conforme pontua também a doutora Raquel Dodge em seu parecer, há certidões nos autos que demonstram que o paciente nunca respondeu a um processo criminal, nem nunca foi preso anteriormente, senão em virtude do processo que é tratado na origem. Não há nenhum outro elemento concreto nos autos, seja uma interceptação telefônica, um testemunho ou um interrogatório de um corréu, que indique um risco de reiteração delitiva por parte do paciente. E eu gostaria de sublinhar, Vossas Excelências, que o paciente, o senhor André Luiz Pérez de Araújo, é um sujeito, como já disse, primário, de bons antecedentes, que tem ocupação lícita, é um empresário. O senhor André Luiz Pérez de Araújo é uma pessoa que mora no estado do Amazonas, mora em Manaus, embora o processo tramite no Rio de Janeiro, está sendo denunciado porque a sua empresa recebeu 4 depósitos que totalizam uma soma de R$203 mil, que corresponde a 0,16% do total dos valores que supostamente foram movimentados no bojo da investigação. Recebeu 4 depósitos em sua conta, sem que até então tenha sido indicado qualquer fator concreto que justifique ou que indique qualquer relação sua, seja de parentesco, seja de comércio, ou seja até ilícita com pessoas sediadas no estado do Rio de Janeiro. Afora esses depósitos, nada, absolutamente nada nos autos é dito, seja na denúncia, seja na decisão que decreta a prisão preventiva e seja no acórdão que é objeto da presente impetração. Portanto, senhores ministros, as circunstâncias favoráveis, circunstâncias pessoais favoráveis do paciente recomendam, inclusive, que, para além do vício de motivação encetado na decisão que é objeto da presente impetração, que não há, efetivamente não há risco de reiteração delitiva. E, em último caso, já caminhando para o final, senhores ministros, as circunstâncias e a concretude
processual aferível nos autos em primeiro grau revelam que a prisão preventiva que foi decretada, que é objeto da presente impetração, ressoa absolutamente desnecessária na espécie. E digo, no mesmo ato em que há a decretação de prisão preventiva, o juiz, deferindo o pedido do Ministério Público, determina um novo bloqueio de contas, já o segundo no bojo da mesma investigação, em relação aos mesmos fatos, e determina a medida cautelar diversa da prisão de afastamento não só dele, mas de outros empresários que também foram alvo de prisão preventiva no primeiro grau, determina o afastamento cautelar das atividades na sua empresa, na empresa AS Comércio, que é citada na denúncia. Além disso, o objetivo que busca a prisão preventiva, ou seja, o objetivo de impedir uma potencial, ainda que heuristicamente falando, uma eventual reiteração criminosa, Doutor, acabando, silêncio, pode ser suprida por outros meios menos danosos. Portanto, senhores ministros, a defesa postula a concessão da ordem de habeas corpus na esteira do parecer exarado nos autos pela Procuradoria-Geral da República, com a necessária concessão dessa ordem para que seja imediatamente colocado o paciente André Luiz Pérez de Araújo em liberdade. Essa é a sustentação oral. Senhores ministros, agradeço muitíssimo a atenção de vossas excelências e uma boa tarde a todos. agradeço, doutor. Ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, eu inicialmente cumprimento o doutor Emerson Pachá de Oliveira pela excelência de sua sustentação, que de fato me trouxe algumas dúvidas. Eu tenho um voto aqui pronto, destacando e refutando algumas das colocações que foram trazidas pela defesa, inicialmente a de que o decreto de prisão envolveu todos os denunciados. A prisão preventiva foi decretada contra 15 dos 26 denunciados, o que já demonstra um cuidado do juiz em examinar. Também demonstro que a aparente falta de contemporaneidade, na verdade, em crimes dessa natureza, muitas vezes decorre da própria necessidade que se tem de uma melhor apuração dos fatos, né, entre o momento inicial da investigação, e que aqui decorreu de uma prisão temporária, e o oferecimento da denúncia, certamente foram coletadas provas que permitiram um melhor convencimento por parte do Ministério Público. O caso é de extrema gravidade em relação à organização criminosa, porque envolve facções criminosas do Rio de Janeiro e portanto, não tenho como refutar a afirmação judicial de que essa organização criminosa atuaria até a presente data, o que afasta a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Nós temos decidido que a contemporaneidade não se afere necessariamente pelo tempo transcorrido desde o fato até o decreto prisional, mas sim da permanência ou não dos motivos ensejadores da custódia preventiva. E, aparentemente, quando o juiz menciona que não há notícia da cessação da atividade criminosa e que há provas de que ela continua a atuar, isso justifica, em um primeiro momento, a oportunidade, conveniência e necessidade de uma medida cautelar, né? Agora, o que realmente me chamou a atenção é que os fatos indicam, né, e o parecer do Ministério Público também nesse sentido, que a atuação do ora paciente se resumiria a, claro, integrar essa organização criminosa, mas de uma maneira, não vou dizer secundária, é importante, mas no sentido de receber parte dos recursos obtidos pela Orcrim e dar-lhe alguma destinação, né? E isso foi feito por meio de depósitos na conta da empresa que seria utilizada no Amazonas, no estado do Amazonas, para oferecer capilaridade, né, e escoamento da lavagem dos valores arrecadados a partir dessa atividade. Eu havia proposto aqui a manutenção do decreto de prisão, mas, diante das observações que foram trazidas com muita precisão da tribuna, eu me coloco à disposição do colegiado, se entenderem ser suficiente a conversão da prisão preventiva em outras cautelas, eu não me oporia. Eu trago o voto para manter a prisão preventiva, porque, examinando o decreto prisional,
não vi falhas, inclusive de fundamentação. E afasto, como disse, a contemporaneidade. A minha dúvida é se a prisão, como medida extrema, é a única entre as possíveis cautelas previstas na legislação necessária para proteger os interesses processuais e também sociais, né, e que justificaram a medida extrema. Então, eu gostaria de ouvir os colegas. Inicialmente, eu proponho a denegação da ordem, mas com essa possibilidade, se todos estiverem de acordo, de eventualmente converter a prisão em cautelas alternativas. Ministro Saldanha. Não. Ah, sim. Pois não, presidente, eu convenho com o ministro Rogério. A questão da contemporaneidade nós já temos debatido e, normalmente, a defesa tem uma percepção equivocada, dizendo que a decisão de prisão seria contemporânea se proferida no início do processo, quando nós entendemos exatamente o contrário. O juiz vai amadurecendo a colheita de prova, vai formando um convencimento, e no momento que esse convencimento está amadurecido, ele então adota a decisão da segregação. Eu entendo que essa maturação das provas que vão se disponibilizando no curso do processo é, inclusive, uma decisão de cautela, uma decisão de adequada visualização do conjunto probatório e da necessidade, então, de segregação do réu. Quer dizer, a contemporaneidade é no momento em que o juiz decide, e assim o faz com aqueles elementos que ele foi colhendo, inclusive aspectos de personalidade, de influência, impossíveis testemunhas. Agora, quanto à substituição, não me oponho absolutamente. Um crime sem violência, sem grave ameaça, as atividades parece que cessaram, né? E creio que cautelares, algumas medidas de cautela, se prestam à mesma finalidade, sem a necessidade da segregação. É como eu voto, presidente. Ministro Toledo, Otávio Toledo. Senhor presidente, o ministro Schietti, primeiro cumprimentando a todos, desculpa, o ministro Schietti coloca realmente o voto que o senhor trouxe, em que ele fala sobre o voto recente, ele coloca no voto e faz uma breve observação com relação a isso. Mas abrindo essa discussão para a questão da contemporaneidade e entendendo que as medidas cautelares são suficientes para isso, eu estou acompanhando o que colocou o ministro Saldanha. Eu também acompanho, até porque a própria manifestação do Ministério Público Federal é nesse sentido, né? Acho que foi a doutora Raquel Dodge, ela apresenta um parecer opinando pela concessão parcial do habeas corpus, no sentido de substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas adequadas ao caso, visto que, a princípio, ele não oferece perigo à ordem pública ou à instrução processual. Então, eu caminharia nesse sentido também. Ministro Og. Presidente, senhoras e senhores, boa tarde. Um cumprimento muito especial ao ministro Nilson Naves, ministro aposentado, que está ali, foi meu primeiro presidente, quando aqui cheguei em 2008, e será sempre uma pessoa muito querida desta casa pela sua atuação, pelo seu espírito nobre, pela sua competência, enfim. É muito bom vê-lo aqui conosco. No mais, eu acompanho o entendimento aqui já majoritário, no sentido do voto alternativo, do pensamento alternativo do ministro Schietti, no caso em concreto. No sentido de substituir a prisão por cautelares. Então, eu vou, enfim, adequar o voto ao entendimento do colegiado, né, substituindo a prisão preventiva por cautelas alternativas, que basicamente serão as de proibição de ausência da comarca, né, sem autorização judicial, comparecimento aos atos processuais sempre que necessário, né? Basicamente são essas as medidas, sem prejuízo de que o juiz